Bom dia na paz do Senhor Jesus. Vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 6, que nos diz assim: A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia a ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Nós vamos ver que o coração de Ana almejava e desejava ter um filho. E nós vamos ver que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Aqui a palavra é bem clara, que foi o próprio Senhor que cerrou a madre de Ana e o havia deixado ela estéril, porque o Senhor tinha um propósito de levar a Ana a um nível mais profundo. E assim somos nós. E nós vamos ver que Ana, ela subia juntamente com seu esposo a Siló para adorar ao Senhor. E nós vamos ver que todos os anos acontecia a mesma coisa. Penina, a outra esposa do seu marido, irritava ela, provocava. E nós vamos ver que Ana, ela chorava e ela não comia. E nós vamos ver que a oração de Ana pedindo ao Senhor um filho. E nós vamos ver que o coração do Senhor desejava dar para Israel. Israel necessitava de um juiz, um profeta e um sacerdote. Enquanto Ana, o coração dela queimava, ardia por um filho. E nós vamos ver que todos os anos Penina, a sua rival, irritava ela. E nós vamos ver que enquanto Ana, ela desejava um filho, Penina tinha vários filhos. E nós vamos ver que Penina irritava Ana excessivamente. E nós vamos ver que Eucana, eles moravam na região montanhosa de Efraim. E Eucana, ele era efraimita. Ele era da tribo de Efraim. Então nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela é muito extraordinária. Nós não conseguimos descrever os detalhes da palavra do Senhor. Aqui referente a Ana. E nós vamos ver que mesmo ela sofrendo essas humilhações e rejeições por parte de Penina, ela não deixava de subir até Siló para adorar ao Senhor. E nós vamos ver que ela não desistiu. E nós vamos ver que Eucana, ele dava porção dobrada para Ana, porque ele a amava. Então nós vamos ver que as irritações de Penina não fizeram com que Ana desistisse. As irritações de Penina não fizeram com que Ana paralisasse. E nós vamos ver que ela sobe até Siló para adorar ao Senhor. E um dia algo acontece diferente. Ela mudou a forma da sua oração. E nós vamos ver que no versículo 10, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto ao Senhor, mas ela chorou abundantemente. Eu não sei qual era a forma que Ana adorava ao Senhor. Imagina todas as vezes de você ir à casa do Senhor, você ser provocada com a sua dor, com a sua ferida, porque ali havia uma ferida de Ana não conseguir gerar, enquanto Penina, ela tinha filhos e ela irritava Ana. Então, para Ana subir até Siló para adorar, era um momento de sofrimento, mas ela nunca deixou de
ir até Siló para adorar o Senhor. E nós vamos ver que ela faz um voto ao Senhor. Nós vamos ver que ela foi julgada por Eli. Eli a teve por embriagada, mas nós vamos ver que ela estava com o coração amargurado. Ela derramou a sua dor perante o Senhor. Então nós vamos ver que ao ela derramar a sua dor perante o Senhor, ela foi ouvida, ela fez um voto com o Senhor. E nós vamos ver que Eli, ele vai olhar com os olhos físicos, ele não vai olhar com os olhos espirituais, ele vai olhar com os olhos físicos. Por isso ele julga Ana, que ela estava embriagada, porque não saía som da sua voz. E nós vamos ver que somente os seus lábios se moviam. Então nós vamos ver que Eli a teve por embriagada, mas ele vai perceber ali que Ana vai se justificar para ele que ela não estava embriagada. E nós vamos ver que ela vai falar: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ana estava com sua alma amargurada. E nós vamos ver que ela derramava sua alma perante o Senhor. E nós vamos ver que ele vai falar para ela: vá em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizestes. Então ele vai julgar e então vai abençoar Ana. E nós vamos ver que ela se levantou e ela se foi ao caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aqui nós vamos ver que ela foi abençoada pelo Senhor e foi abençoada por Eli. E nós vamos ver que eles se levantaram de madrugada e adoraram o Senhor e voltaram e chegaram a Ramá. E nós vamos ver que o Senhor se lembrou de Ana e concedeu a ela Samuel. E nós vamos ver que o nome Samuel é pedir ao Senhor, e o Senhor ouviu. Então nós vamos ver que Samuel foi resposta de oração para Ana. E nós vamos ver que ali o Senhor estava trazendo alegria para Ana, quando o Senhor concede a vida de Samuel a Ana. Então nós vamos ver que ela novamente ela cumpre ali o voto com o Senhor, leva Samuel até o templo e deixa ali juntamente com Eli. E nós vamos ver que Samuel ele estava crescendo ali, e também Ana ia visitar Samuel. Nós vamos ver que quando o Senhor tem um propósito para realizar em nossas vidas, para cumprir, Ele permite desafios em nossa vida. Ele permite lágrimas, Ele permite afronta, Ele permite para que nós, nessa experiência, nós tenhamos ali maturidade, nós desenvolva também sabedoria. Nós vamos ver, a palavra não vai nos falar que Ana revidava. Ela não comia, mas ela não revidava. Ela se calava, e enquanto ela se calava, ela depositava aos pés do Senhor ali a sua dor, a sua amargura, a sua tristeza de alma. E nós vamos ver que Samuel, no versículo 26, vai nos dizer que Samuel, ele crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens, porque o Senhor era com Samuel. E nós vamos ver que a vida de Samuel significou alegria e regozijo para Ana. O que é que você tem buscado do Senhor
e que você tem sofrido tanto e lutado tanto e chorado tanto para obter a sua resposta. Eu venho nesta manhã dizer: não desista, não desista, persevere, porque alguns estudiosos, alguns vão nos dizer que há 12 anos, mas o Senhor a respondeu. O Senhor concedeu a ela aquele milagre. E as suas orações foram respondidas. Você está clamando por um filho? Você está clamando pela salvação do teu esposo? Você está clamando pela libertação de um filho seu? Não desista. Persevere, porque a resposta virá. E virá de uma forma que o Senhor vai surpreender teu coração. Ana pedia ao Senhor um filho e o Senhor desejava conceder para Israel um profeta, um juiz e um sacerdote. E nós vamos ver que Samuel, ele foi profeta, juiz e sacerdote, cumprindo o propósito do Senhor em Israel. Não desista de clamar. Clame pela sua família, clame pelo seu lar, clame pela sua casa, clame pela sua família. Não desista, porque a resposta do Senhor, ela vem de uma forma maravilhosa que surpreenderá o teu coração e o coração de muitos. E nós vamos ver que o significado do nome Penina era pedra preciosa e o significado de Ana era agraciada. E nós vamos ver que Penina foi uma pedra para lapidar Ana. E foi através da perseverança, da resiliência, que Ana obteve a sua oração respondida. Não desista, persevere, clame, porque a resposta do Senhor virá. Vamos orar? Pai, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, pelas peninas em nossas vidas, porque elas nos lapidam diante das pessoas, diante das dificuldades, e elas nos aproximam de Ti. Obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Olha, Senhor, para a nossa família. Salva, Pai. Liberta, Pai. Transforma, Pai. Aqueles que estão viciados, que estão amarrados no vício, aprisionados na escravidão do vício, na escravidão de estar distante da Tua presença. Nós cremos, Senhor. Também aqueles que estão doentes, concede a cura, concede a libertação, concede a salvação, concede a restauração. Que cada um dos Teus filhos que estão passando por um processo de lapidar nas Tuas mãos, sê com eles, Pai. Concede a eles força, concede a eles ânimo, concede a eles coragem para perseverar e não desistir. Concede a eles resiliência. Sim, Pai, que a presença do Teu Santo Espírito possa os envolver nesta manhã, os trazendo ânimo, os trazendo coragem, os revigorando a força. Sim, Jesus, obrigado. A Tua palavra nos diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim como o choro durou várias noites na vida de Ana, mas a alegria chegou, a resposta chegou. E assim como a resposta chegou, Pai, na vida de Ana, eu creio, Senhor, que a resposta está chegando em nossas vidas, na nossa família, no nosso lar, Pai. Visita concedendo livramento, concedendo, Pai, vitória sobre cada família, sobre cada um dos familiares dos Teus filhos, Pai. Visita, Pai, visita concedendo saúde, livramento, proteção para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Nós vamos ver que Ana obteve a resposta da oração dela. Foi surpreendente e assim será na sua vida. Não desista de orar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Os meus agradecimentos a todos os inscritos do canal. Compartilhe as palavras. Compartilhe com seus amigos, com sua família,
e seja um instrumento nas mãos do Senhor para juntos levarmos a palavra do Senhor. Deus abençoe.